O troço demorado, hein? Vai coisa. Tá parecendo que vai. Bianca, que chegou agora aí, vamos de história hoje, página 26. Muito bem, está valendo. Muito bom dia, você que vai assistir isso pela manhã, boa tarde, você que assiste isso à tarde, boa noite, você que gosta de assistir sempre ao vivo. Bom, é importante, né, lembrar a todos, né, que esse conteúdo de história que a gente vai fazer hoje, né, esse conteúdo, ele conta a história do chamado longo século XIX. E ele está aí a partir da tua página 26, na apostila de História A. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês sobre alguns aspectos que a história do século XIX tem, né? Não tem como escapar desse raciocínio. Primeiro, o liberalismo político. Segundo, a expansão industrial. Terceiro, o crescimento das sociedades burguesas. Quarto, o nacionalismo. Então, o século XIX, né, a gente não explica ele sem essas 4 variantes. Ah, professor, você pode repetir? Claro. Na política, sempre aquelas 4 categorias que eu gosto de trabalhar nas nossas aulas, né? Na categoria política. Na política, nós percebemos, né, no século XIX, o surgimento de organizações de partidos, de grupos liberais, ou seja, começa a despencar tudo que é modelo absolutista monárquico no século XIX. É claro que alguns modelos absolutistas monárquicos vão sobreviver até o século XX. É o caso, né, da família Romanov, na Rússia, que vai desesperadamente tentar manter o modelo, né, da monarquia absoluta lá. Mas vamos combinar, os Romanov já estavam caindo pelas tabelas desde o século XIX. Já tinham feito algumas reformas dentro do Império Czarista, justamente porque o absolutismo ele não se sustentava mais politicamente. Então, a primeira coisa assim que eu chamo a atenção de vocês é que o século XIX ele representa uma falência do modelo absolutista, embora alguns regimes, né, persistentes vão tentar se manter até o século XX. Um livro muito famoso de história, que é o livro A Força da Tradição, do Arno Meyer, ele vai dizer a persistência do antigo regime até o século XX. O Arno Meyer ele defende que os últimos modelos absolutistas de governo, apesar de capengando, só caíram mesmo no período das 2 guerras mundiais, no século XX. Professor, mas o que é esse absolutismo monárquico mesmo? O que é esse modelo? É aquele modelo em que o rei reina e governa. A gente viu que na Revolução Francesa e nas revoluções inglesas, o absolutismo já tomou um baque. Mas é no século XIX que vai despencando um a um esses modelos absolutistas. Tanto por conta de uma burguesia que quer participar da vida política, que quer interferir no destino do país, nas decisões, quanto por conta também do nacionalismo, que vai dizer, olha, o problema do absolutismo é que ele é de uma família estrangeira, que a gente não sabe nem de onde veio, e os caras governam a gente. Então, não é uma autoridade nacional local, não é uma autoridade governamental daqui, é um estrangeiro. Aí se pensa, tá, mas a monarquia, ela sofria desses problemas de legitimidade? Sim, sofria. Sofria muito desses poderes, dessas questões de legitimidade política. Por quê? Porque os monarcas, geralmente, se eram nacionais, poderiam se casar com uma mulher estrangeira. E aí acabava que o trono ia para uma casa estrangeira. Então havia uma preocupação disso. Tanto que no século XIX, a monarquia brasileira, a monarquia da família dos Bragança aqui no Brasil, na figura do Dom Pedro II, o imperador Dom Pedro II tinha um problema. Eu não gostaria de falar essa palavra, mas é um problema de sucessão. Ele não tinha filho homem, ele tinha filhas. Então, por mais que a princesa Isabel, ao se tornar a governante do Brasil, né, se ela tivesse chegado nesse nível, tivesse conseguido, não tivesse sido impedida de governar por conta do golpe
militar que proclamou a República no Brasil em 1889, ela tinha um problema de crítica social. As pessoas machistas, o sistema patriarcalista brasileiro dizia: quem vai mandar nesse treco aí vai ser o Conde de, o marido dela, que era francês. Então havia essa questão assim de autoridade, né, na figura feminina. E todas as famílias monárquicas padeciam dessa mesma desconfiança por conta das herdeiras. Então, na política, uma crítica ao absolutismo monárquico. Exemplo disso é o que aconteceu na França. Por mais que, quando Napoleão Bonaparte foi derrotado em 1815, houve a restauração monárquica dos Bourbon na França, os Bourbon não voltaram como era antes. Depois da execução do Luís XVI na Revolução Francesa, o sucessor dele, o Luís XVII, morreu no exílio. O Luís XVIII foi coroado rei da França e já chegou, né, de boas. O Luís XVIII foi um monarca moderado, ele sabia que não podia ser mais absolutista que nem os monarcas de antigamente. Já o irmão do Luís XVIII, o Carlos X, chegou metendo louco. Não, porque eu vou governar assim, fez lá as ordenações de julho, acabando, né, com a participação de burgueses no governo francês. Resultado: em 3 dias a burguesia se mobilizou e destituiu o Carlos X do poder. Claro, né, como é um movimento burguês, o nome é 3 dias gloriosos. Se fosse um movimento plebeu, tem 3 dias de matança, 3 dias de genocídio. Mas não, movimento burguês, 3 dias gloriosos. E eles colocaram o que no poder, no lugar do rei Carlos X? Colocaram no poder um monarca moderado, o Luís Filipe. O Luís Filipe, ele foi um monarca chamado de o rei burguês, porque ele era apoiado pela burguesia francesa. O Luís Filipe, ele governou de 1830 até 1848. Eu diria que as forças absolutistas na Europa foram derrotadas com a Revolução de 1830. Porém, tem um segmento social que por vezes não aparece nos livros de história, que é o povo trabalhador, o proletariado, como o marxismo chamaria no século XIX. Esse proletariado, ele se fortaleceu principalmente com a industrialização da França. E esses proletários, esses grupos de trabalhadores começam a se mobilizar e exigem o fim do capitalismo? Não, eles exigem uma participação melhor no capitalismo, uma circulação melhor da economia, que eles garantam, portanto, um espaço político, que suas demandas sejam atendidas. Não foram. Não foram, esses trabalhadores se mobilizaram e tomaram o poder em 1848 na França. Essa revolução de 1848 é uma revolução de trabalhadores. E mais, as ideias dessa revolução não ficaram restritas apenas à França, se expandiram por toda a Europa. Essa expansão dos ideais revolucionários da Revolução de 48 tem um nome muito especial que aparece aí na apostila para vocês, com o nome de Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos, essa expressão, né, sempre primavera, dá a ideia de liberdade, de fim da escuridão, de fim do inverno, de abertura. Ou seja, a Primavera dos Povos vai se expandir para a Itália, para onde hoje nós chamamos de Alemanha, para territórios balcânicos, para dentro do Império Austríaco, para dentro do Império Otomano, e os movimentos sociais começam a se mobilizar. Aliás, os movimentos sociais dos séculos XIX e XX, eles têm assim a sua origem, eu diria que mais forte, na Primavera dos Povos, de 1848, do que na própria Revolução Francesa, que a Primavera dos Povos foi mais popular. Tomaram o poder na França, destituíram o rei de novo, só não executaram. E essa nova República Francesa vai fazer eleições presidenciais. Nessas eleições presidenciais ocorridas, né, em 1848, teve um governo provisório de um cara chamado Lamartine, né, que o cara assume para fazer um governo popular provisório, porque ele era democrático.
criam, inclusive, né, as oficinas de trabalho para absorver a mão de obra desempregada na França. E dentro da França, organizando eleições presidenciais, se candidatam, e quem surge como candidato? Um cara de sobrenome famoso, Luiz Bonaparte, sobrinho neto do Napoleão Bonaparte. E de uma forma assim muito esquisita, o Luiz Bonaparte ganha as eleições de 1850. Até hoje é um baita dilema, né? Como é que um movimento tão popular, um movimento tão democrático, como foi a Primavera dos Povos, que permitiu eleições, permitiu também a eleição de um cara que era, né, ligado à nobreza, ligado aos setores conservadores, ligado à burguesia. Por que não houve, né, uma eleição de um cara de esquerda mesmo? Pois é, ele ganha as eleições e não leva 2 anos, o Napoleão Bonaparte faz o quê? Ou melhor, o Luiz Bonaparte faz o quê? Dá um golpe de Estado e se autoproclama imperador da França. Ou seja, parece que o Luiz Bonaparte ele apareceu para refrear os movimentos sociais populares que estavam surgindo naquele contexto. Ou seja, tratava-se muito mais de uma reação conservadora do que um movimento mais libertário. Com a vitória do Luiz Bonaparte, o Karl Marx escreveu um livro sobre isso. Chama-se O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Nesse livro, o Marx analisa que o Luiz Bonaparte só chegou ao poder porque houve muita pulverização política dos setores à esquerda, facilitando a ascensão do Luiz Bonaparte. É aí que o Marx analisa o conceito de vazio de poder, dizendo que, às vezes, não é o candidato mais forte que ganha, mas justamente ele se aproveita, o candidato mais frágil até, ele se aproveita de um vazio de poder gerado pela pulverização das oposições. Luiz Bonaparte ele vira imperador da França e vai governar até 1870. Quando então, depois de derrotado para uma guerra para os prussianos, quando vai começar aquela treta, né? França, Prússia, Prússia, França, França, Prússia, que é a treta França-Alemanha, que a Prússia, ela venceu a França em 1870 e obrigou os franceses a assinarem um tratado, né, de reconhecimento da Alemanha dentro do Palácio de Versalhes. E aí vai começar aquela coisa, quando terminar a Primeira Guerra Mundial, os franceses vão dizer, beleza, perderam, vem aqui em Versalhes assinar a tua rendição, vamos devolver a pedrada que vocês deram lá em 1870. As rivalidades franco-alemãs no século XIX começam com a confusão da Guerra Franco-Prussiana. Mas isso, as rivalidades franco-alemãs vão ser uma outra história. A derrota que a França sofreu para a Prússia, que virou a Alemanha, vitimou também o próprio Luiz Bonaparte, não de morte matada, mas ele foi tirado do poder por um movimento rebelde, que instituiu, portanto, né, um movimento armado chamado Comuna de Paris, e proclamou a República na França de novo. Desde então, a França é republicana. Desde o século XIX, desde a Comuna de Paris, que é esse movimento social. E comuna aqui é o sentido de comunidade, não um sentido exatamente de comunista, socialista, partido comunista, essas coisas, né, mais da União Soviética. Até hoje, a França tem uma proposta de política econômica que é muito mais socialista, né, com atendimento público e tal, uma coisa mais parecida com o que a gente tem aqui no Brasil também, dessa ideia, né, de bem comum, né, de preservação do bem comum, e que outros países não têm. No século XIX, socialmente, então isso foi politicamente, agora socialmente nós temos o crescimento das grandes cidades do século XIX. Tem um livro, pessoal, que é fantástico, chamado Londres e Paris no século XIX. Esse livro é muito bom, Londres e Paris no século XIX, você acha para baixar aí nas internets da vida, não vou ficar aqui disponibilizando o link, subindo o PDF, eu não sou desses não sou um pirata não. Enfim, mas se pedir com jeitinho a gente arranja. Mas tem aí fácil de achar na internet, chamado A Coleção Tudo é História. A Coleção Tudo é História tem um volume chamado Londres e Paris no século XIX. Ali você tem o que é essa experiência da cidade. As grandes cidades. 1 milhão e tantos de habitantes, coisa absurda para a época.
Londres e Paris eram assim. Engels ficou de cara, né, pela grandiosidade das cidades, né, do século XIX, em que surge, né, a ideia da sociedade do espetáculo, aquela sociedade, coisa gigantesca. Então você tem que ter construções cada vez maiores, projetos urbanos cada vez mais grandiosos, né, para mostrar, demonstrar a civilização. E para não dizer que eu não falei de sociologia, né, toda aula tem que falar, lá no livro do Roque de Barros Laraia, Cultura, um conceito antropológico, lá aparece, né, a palavra civilização como o conjunto de realizações que um povo pode empreender. Fenomenal, fenomenal. É importante também ressaltar para vocês, pessoal, que essa história, né, daquilo que é o século XIX, né, daquilo que é o movimento urbano do século XIX, vai fazer surgir essa sociedade mais comum que a gente tem hoje, em que os homens deixam de ser diferenciados entre nobres e plebeus. A roupa muito bem vestida e tal, vai colocar um cara rico numa posição igual a um nobre. Se você assistiu lá a série O Alienista, é aquilo. A série O Alienista é aquilo, é uma sociedade, né, que ainda tem resquícios da nobreza, mas que tem os novos ricos. Os grandes empresários, os grandes empreendedores que vão fazer riqueza no século XIX. Essa é uma nova sociedade que surge. E não vale só para a Europa, não. Vale também para os Estados Unidos. Do ponto de vista econômico, né, falamos aí da sociedade, mas do ponto de vista agora econômico, nós temos a expansão da industrialização, temos um aumento, né, da circulação de mercadorias do mundo, e esse aumento da industrialização vai criar uma necessidade. É necessário ter colônias para despejar produtos manufaturados, e essas colônias vão fornecer matéria-prima. Então começa uma corrida imperialista, uma corrida das potências europeias e também da norte-americana em busca de colônias do mundo. A China vai ser fatiada, a Índia vai ser fatiada, o Japão vai ser colonizado um pouquinho. Colonizado não é bem o termo, é um domínio, né, muito mais indireto, né, através da dependência econômica feita lá na dinastia Meiji do Japão. Ou seja, começa um processo de expansão econômica da Europa Ocidental em busca de oportunidades econômicas do mundo, que é o imperialismo. O Brasil foi vítima disso. Ah, mas o Brasil voltou a ser colônia? Não. Mas é que o imperialismo ou neocolonialismo nem sempre vai estabelecer um modelo de domínio direto, que é o caso da colônia, que nem aconteceu em muitos países africanos. Às vezes é um domínio indireto, através da dependência econômica. Era o caso do Brasil. Muitas das ferrovias construídas no Brasil foram construídas por capital estrangeiro que endividava o nosso país, né, para emprestar o dinheiro para a ferrovia, para uma empreiteira deles construírem a ferrovia. Várias, né, ferrovias no Brasil foram feitas pelo capital estrangeiro, que é quem detém o know-how necessário para construir as ferrovias, mas o dinheiro era emprestado por bancos estrangeiros, e o banco diz, ó, eu te empresto dinheiro para você construir a ferrovia, você me paga parcelado, mas a condição é, a empresa que você vai contratar é uma empreiteira aqui do nosso país, que é a que empresta o dinheiro para o banco. Então acaba ficando, no final das contas, uma ferrovia construída, a empresa ganhou o dinheiro que ela mesma emprestou e o país fica endividado com o banco estrangeiro, em especial o Banco Rothschild. Então, o imperialismo do século XIX ele vai criando dependência econômica. A Inglaterra da era vitoriana, outra rainha da Inglaterra, nós temos, né, histórias fantásticas das rainhas da Inglaterra. A Elizabeth I, a atual, a Elizabeth II, e no século XIX a Rainha Vitória. Teve um longevo reinado também, que é o reinado do imperialismo, né? 3/4 da terra estiveram sob controle inglês durante o século XIX. Então, essa expansão econômica do imperialismo em busca de matéria-prima, em busca de consumidor, vai ditar o tom da economia do século XIX. E o Brasil, ele permanece nesse cenário da economia do século XIX como um fornecedor de produtos primários. Ou tira ouro, ou produz açúcar,
algodão, inclusive o algodão brasileiro, ele foi muito valorizado quando os Estados Unidos entraram na Guerra Civil, e aí o Brasil começou a suprir o mercado mundial com algodão. E também nós temos, nesse século XIX, né, o nosso grande, né, produto do século XIX até o início do século XX, que é a produção de café. Mas outras coisas também surgiram, cacau, extração de látex, da borracha no século XIX. Tudo isso fez parte da nossa realidade de país primário exportador. Não vou falar agrário exportador, porque não era só agricultura, né? Borracha não é agricultura, é extrativismo. Ouro não é agricultura, extrativismo também. Então, para ficar no nome genérico, né? Primário exportador. Você que vai fazer discursiva de história. Quando a gente tem conceitos assim, primário exportador, a gente economiza linha. E daí dá para escrever outras coisas. Né? Não tem que ficar explicando que é agrário, mas tem mineração também. Então, primário exportador, muito melhor. Uma coisa importante que a gente acaba encontrando nesse processo de expansão econômica é o caráter dependente colonial que até hoje assombra vários países do mundo. A África, por exemplo, vive até hoje à sombra das questões do colonialismo e ficou por muito tempo nisso. Né? Seguindo adiante. Do ponto de vista cultural, o século XIX ele é marcado pelo nacionalismo, o nacionalismo exacerbado, nacionalismo exagerado, que vai se confundir muito com o romantismo aqui no Brasil, né? O nosso indianismo lá na Europa, recontar a história de grandes cavaleiros medievais, teve na Alemanha, teve na Itália, contar a história do Império Romano, na França, o povo da Gália. Cada país foi buscando, né, suas origens, sua identidade, num passado quase remoto, né, de mostrar de onde nasceu a Alemanha, de onde surgiu a Itália. E os nacionalismos, que vão, né, inflamar os ânimos dos franceses, vão ajudar a criar a Itália e ajudar a criar a Alemanha, que são nações que foram unificadas de forma tardia. Imagine, né, Itália, Alemanha, são estados nacionais mais jovens que o Brasil. O Brasil é de 1822, a Alemanha só surge na segunda metade do século XIX. A Itália também. Aliás, né, tanto a Itália quanto a Alemanha era uma mistura de vários povos que vão ser submetidos a um determinado governo. A Itália, antes de ser a Itália, eram 7 reinos. 7 reinos. E é um desses reinos, um reino ao norte, chamado Reino do Piemonte, que vai iniciar o processo de unificação italiana, muito motivado por aquela ideia de que é preciso garantir mercados internos. Então, o governo do Piemonte, ao norte, que era um território mais industrializado, ele olhava toda a Península Itálica separada em pequenos reinos, dizendo, poxa, tudo isso daqui podia ser nosso mercado consumidor. Mas um pedaço era dominado pela França, outro pedaço estava com a Áustria. Então, o que os italianos fazem? Começam a mobilizar o povo, movimentos populares. É o caso, por exemplo, do movimento dos Camisas Vermelhas, do Giuseppe Garibaldi. A Sociedade Carbonária, do Conde Cavour, sociedades secretas, pregando a unificação italiana. Até o compositor italiano Giuseppe Verdi, que levou a língua italiana a ser conhecida mundialmente com a sua ópera Aida, a palavra Verdi, que é o sobrenome do compositor, acabou se transformando em sigla de luta revolucionária. Verdi, Vittoria Emanuele, rei de Itália. Ou seja, é um orgulho italiano, né, contar a história de Giuseppe Verdi, mas também lutar contra o domínio, as influências estrangeiras que algumas famílias monárquicas dos reinos italianos permitiam que ocorresse. Então, o reino do Piemonte começa esse processo de unificação. Vai vencer os austríacos para conquistar a Ístria, vai garantir o controle sobre o reino da Toscana, Módena, Parma e outras pizzas e molhos de macarrão gostosos, né? Ou seja, a unificação da Itália, ela se deu pedaço a pedaço. Outro país que estava todo fragmentado no século XIX, mas uma elite burguesa comandada pelo Otto von Bismarck vai dizer, não, nós temos que unificar aqui a Alemanha. Essa elite
comerciante latifundiária Juncker apoia um governo forte, que é o governo do Otto von Bismarck, que tem a coragem de dizer a unificação da Alemanha será feita a ferro e sangue. E o Bismarck está dizendo, nós vamos vencer os nossos inimigos e vamos unificar a Alemanha. Inclusive, é nessa época que surge aí alguns discursos, né, da que uma população germânica, uma população ariana, deveria viver sob uma mesma bandeira e sob o mesmo governo. Ou seja, as ideias nazistas de uma suposta superioridade racial ariana, elas já eram velhas quando Hitler falou disso. Elas já vinham desde o século XIX, quando o Bismarck, primeiro-ministro, chanceler alemão, falava em criar, né, o Segundo Reich, o Segundo Império. O que é curioso, né, porque nessa semana, a ministra da Defesa da Alemanha fez uma declaração de que era preciso enfrentar a Rússia com disposição e menos diálogo, mais, né, demonstração de força. Eu entendi o que a ministra da Defesa da Alemanha falou. Eu entendi. Ela está dizendo, você quer a paz? Prepare-se para a guerra. Ou seja, quando o outro lado perceber que você tem um poder de fogo em que ele pode perder para você, você garante a mesa de negociação. É isso que eu entendi, né? Claro, isso vindo da Alemanha. Isso vindo da Alemanha, né, que tem um potencial bélico, tá? Não estamos falando, né, de um país tropical que está tentando dizer para os Estados Unidos que tem poder de fogo, porque se acabar a saliva tem a munição. Não é bem isso, né? Lembremos que nós estamos às voltas com um incidente militar gravíssimo na Marinha Brasileira, porque descobriram que as nossas embarcações, o nosso porta-aviões, utilizam um código de comunicação que a CIA estava monitorando e que era conhecido e desvendado desde os anos 60. Falei, como é que a Marinha do Brasil não sacou que a gente estava utilizando um sistema de informação extremamente obsoleto e que os serviços de inteligência do mundo inteiro, acho que até o Paraguai, sabiam o que as nossas armas estavam fazendo. Tá tudo bem, a gente não está em guerra, mas enfim, né? Informação é essencial. Então, isso é um escândalo e tal, né? Quem até ficou curioso de saber mais detalhes sobre isso, existe um grupo no Facebook chamado Professores de História. Eu mando para você, né, os materiais que são postados lá, que está tendo evento toda semana tratando de questões estratégicas no Brasil e como é que isso deixaram passar. Como é que deixaram passar, né, que armas brasileiras, né, de grande porte, essenciais, estejam com um sistema operacional de comunicação extremamente obsoleto. Então, isso tudo está sendo discutido na segurança nacional. Falei, como assim? Cadê o Exército? Cadê a Marinha que não pensaram nisso? Seguindo adiante. Quando nós falamos, portanto, né, dessa realidade, né, do que é o século XIX, a Alemanha começa a defender um projeto, né, de imposição militar. Então, a fala da ministra da Defesa da Alemanha tem muito a ver com esse passado alemão, só que o Vladimir Putin deu uma resposta. A última vez que os alemães se meteram à besta de querer se afirmar, a bandeira vermelha estava tremulando no hashtag ao final. Se bem que não foi tão simples assim, né? Porque para a Rússia, para a União Soviética, ter vencido a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial também não foi um passeio. Mas, enfim, você está percebendo, né, que o mundo está entrando num clima, numa tensão constante que a gente já desconfia do que pode acontecer na próxima década. Vamos ver, tá junto, vamos ver o que vai acontecer. Mas dá para ver que os ânimos estão se acirrando cada vez mais. Mas, enfim, isso aí o futuro dirá, né? Durante o século XIX, a Alemanha se unifica, ela vence a Áustria, ela vence a Dinamarca e ela vence a França. São três guerras e os alemães se unificam. Tanto que esse período é chamado de paz bismarquiana, né? Vê aquela coisa de pax romana, pax americana. Nunca é paz. É pax bismarquiana, mas não é paz, né? Significa que o Bismarck ganha todas. Assim como a pax romana, o Império Romano ganhava todas. E a Alemanha unificada, fundando o Segundo Reich, que era o Império Alemão do século XIX.
Senhor, já que estamos nessa, você falou segundo Reich, do nazista é terceiro, e qual foi o primeiro? O primeiro Reich é o Sacro Império Romano Germânico, criado na Idade Média, por Otto o Grande. Então, essa história de império de 1000 anos. Império de 1000 anos não é literal, tá? Não vai durar exatamente 1000 anos. Significa 1000 anos biblicamente falando. Significa que vai durar para sempre. Né? A ideia de um império duradouro, que são as ideias imperialistas do século XIX. E a Alemanha já vai pleitear do século XIX mais colônias, dizendo: outras nações ganharam um monte de colônia na África, por que eu não ganhei? E aí vão estar, né, já sendo plantados, né, aquilo que futuramente vai ser a Primeira Guerra Mundial, que é a disputa colonial dos alemães por controle de territórios na África. É isso que vai, inclusive, né, ser o estopim do envolvimento alemão na guerra, na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra Mundial. Ainda durante o século XIX, eu comentei aqui com vocês, né, que é um século de grande industrialização e de grande nacionalismo. Pois é. Os Estados Unidos não ficaram de fora dessa loucura que foi o século XIX. É tanto evento no século XIX que faz jus, né, ao termo, o longo século XIX. O que acontece no XIX nos Estados Unidos? Bom, em nome, né, de consumidores, de matérias-primas, começa a expansão para o oeste, a expansão principalmente pelas ferrovias em direção ao oeste americano. Aquelas restrições de terras indígenas que havia, elas são derrubadas, ou as terras indígenas são diminuídas. Começa um processo de conquista de terras indígenas no século XIX, são as histórias que no século XX de filme de faroeste serão eternizadas, tanto que o oeste americano era só bandidagem, né? Porque ou era os indígenas e os brancos se atacando, ou era os brancos, né, fundando cidades extremamente violentas, cheias de pistoleiros. Tanto que no século XIX, lá no sul dos Estados Unidos, na região do Texas, em direção, né, ao território mexicano, onde havia muitos grupos armados de americanos ou mexicanos, o governo americano criou os Texas Rangers, que eram os caras que, através da violência, iam garantir a paz na região. Então, a história, né, dos Texas Rangers, né, extremamente famosa, né, de gente violenta, acostumado com violência, para sufocar, para manter a paz na região, à custa de muita violência. Mas o grande evento do século XIX nos Estados Unidos não foi a expansão para o oeste, não foi só a conquista de territórios que anteriormente pertenciam ao México, como é o caso do Texas, a vitória sobre a guerra no México, que garantiu mais territórios para os americanos. O grande evento do século XIX é a Guerra Civil, que colocou estados do norte contra estados do sul num conflito que durou entre 1865, ou melhor, 1861 até 1865. Muita gente gosta de dizer que a Guerra Civil Americana foi causada pela questão da abolição ou não da escravidão. Sim, esse é um fator. Mas além das questões humanitárias que envolvem a abolição da escravidão, havia outros questionamentos ali naquela época. Dentro desses questionamentos havia, esse monte de gente escrava não consome. Se nós queremos aqui instalar um capitalismo que funciona, a gente precisa fazer a economia girar, esse pessoal todo tem que virar consumidor. Então, muitos nortistas não estavam mobilizados pelo fim da escravidão por valores apenas humanitários, mas por valores capitalistas. Tanto que esses mesmos nortistas que lutaram pelo fim da escravidão no Sul são os mesmos que vão deixar barato, vão aceitar o sistema eleitoral sulista, que vai desvalorizar o voto dos negros e vai dar valor para o voto dos brancos, e vão manter uma lei de segregação racial que vai até 1960. Então, a abolição não significou a inclusão social desses trabalhadores negros, né, na estrutura da sociedade. Sempre segregado. Eles prosperaram, mas prosperaram em separado. Eu gosto muito de um filme, que talvez não seja um filme, digamos assim, dos mais cult, mas é um filme que tem na Netflix, esses dias eu assisti junto com a minha filha, que é o filme que o Ed Murphy interpreta o Dolemite.
Claro, não é do século XIX, o Dolemite já é no século XX, mas fala, né, de quem que está consumindo coisas dos negros americanos? Os próprios negros americanos. Até a chegada do rock and roll dos anos 60, 70, era negro consumindo coisa de negro e branco consumindo coisa de branco. Tanto que o empresário do Elvis Presley disse, o dia que eu encontrar um branco que cante e dance como um negro, eu vou ganhar $1 milhão. Isso ele falou antes de descobrir o Elvis. Mas, enfim, a Guerra Civil Americana, ela acaba com a escravidão. Não exatamente só por valores humanitários. Mas havia essa coisa do humanitarismo, da luta abolicionista humanitária do 19? Sim, sim, havia. Havia muitos brancos e negros lutando pela abolição da escravidão. Aliás, né, o livro da Angela Davis, Raça, Mulher e Classe, um livro, para mim, indispensável para conhecer a cultura americana, para conhecer a questão racial americana. Raça, Mulher e Classe, da Angela Davis, já foi leitura obrigatória da Federal, baita livrão, muito bom. Conta a história, né, dessas lutas desses abolicionistas que nem branco eram, mas já estavam negros lutando pela causa. Eram libertos, né, eram livres, nasceram livres e representam essa luta. A Guerra Civil Americana, ela tem um outro fator em jogo também. O Norte, ele queria o estabelecimento de tarifas protecionistas na economia. O que seriam essas tarifas protecionistas? Elevar as taxas alfandegárias para impedir a concorrência externa. Já o Sul não queria essas tarifas protecionistas, porque o Sul dependia de exportar algodão e dependia de comprar de fora produtos estrangeiros. O Norte diz, não, vamos valorizar o mercado nacional. Por isso o Norte e o Sul também brigaram. O Norte era protecionista e o Sul era mais, né, adepto do livre mercado, porque estava vendendo algodão, né, para o mercado internacional. Isso também estava em jogo na Guerra de Secessão. Com a vitória do Norte, mantém-se o protecionismo, mantém-se a abolição da escravidão, mas o Lincoln, que havia sido reeleito presidente dos Estados Unidos, é executado, é assassinado no teatro, né, pelo Wilkes Booth, é uma das histórias, né, de assassinato de presidente, né, que é a morte do Lincoln, que vai, inclusive, eternizar o nome do Lincoln como um dos pais fundadores nos Estados Unidos. Mas a Guerra de Secessão, ela deixa evidente, né, como havia uma grande diferença. Mas o que o norte burguês americano pensa? Temos que garantir mercado. Temos que garantir proteção ao mercado interno e evitar a concorrência com os outros. Enfim, a história do século XIX é um mundo de informação. Fascinante mundo de informação. Fascinante mundo. É uma história, portanto, que tem muito no nosso imaginário de grandes expedições à África, da questão da Guerra de Secessão, muito filme produzido, e eu acho, assim, sempre uma satisfação falar sobre o século XIX, porque eu acho que ele é meio esquecido. Né? Pouca gente ouviu falar da Primavera dos Povos. Se você já tinha ouvido falar, ótimo, excelente. Pouca gente ouve falar da Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, dessas motivações econômicas, principalmente. Então, é um assunto, assim, grandioso. Moçada, espero que vocês tenham compreendido, né, a essência desses conceitos, daquilo que é, portanto, né, a história do século XIX. A todos vocês, um excelente estudo. Perguntas, você sabe o que fazer. Mande a tua pergunta pelo WhatsApp e vamos conversando. Um grande abraço a todos e até a próxima.